Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa. Quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema da nossa meditação de hoje é Esperança para o teu futuro. O salmo a ser lido é o salmo de número 102, versículo 5, que diz o seguinte: Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Salmo de número 102 é um salmo de profundo arrependimento pelo pecado e uma grande esperança para o futuro. É a oração do aflito que, desfalecido, derrama as suas queixas perante o Senhor. Ele pedia perdão dos pecados e também alegria para o seu coração, tendo em vista que o pecado traz tristeza para a nossa alma. E aí o salmista clamava ao Senhor. De tão magro, só dava para ver a estrutura óssea e a pele que a cobre. Parece não haver nada mais senão pele e osso. A gordura já se foi, os músculos também já tinham ido. A carne já se foi. Daqui a pouco não haverá nem pele, nem osso. Tudo será transformado em pó. É o fim inexorável da vida física. Esse é o tempo da nossa, ou seja, as faces ou as fases da nossa adoração. Nascemos, crescemos e morremos. A Bíblia diz que somos pó e para o pó voltaremos. Por que o salmista emagreceu tanto? Não foi a doença que roubou o seu peso, foi a angústia tamanha. Tamanha angústia que ele se esqueceu até mesmo de comer. Tamanha angústia que ele não conseguia dormir. O verso 7 fala sobre isso. Sem alimento e sem sono, o salmista foi obrigado a constatar: de tanto gemer, estou reduzido a pele e osso, que é o verso 5 da nossa leitura. O mesmo aconteceu com Jó. A sua pele rachou-se e começou a infeccionar. E Jó caiu na sua doença quase que mortal. Até que foi também obrigado a constatar: não passo de pele e osso. Capítulo 19, versículo 20. Só que no caso de Jó, o emagrecimento foi causado pelo sofrimento e pela doença. Por isso que ele ficou daquela forma. No caso do salmista, era um arrependimento profundo pelo pecado. As pessoas que têm temor de Deus em seus corações, quando cometem um erro, elas sofrem bastante, porque é o choro da alma de arrependimento pelo pecado. Há esperança para quem foi reduzido a pele e osso. Ou seja, essa seria a nossa pergunta. Há esperança? Há esperança para quem já perdeu até mesmo a pele e os ossos, ou seja, para aqueles que já estão na sepultura? A esperança está concentrada na visão do que aconteceu no vale cheio de ossos secos. De Ezequiel 37, que nos narra a história do verso 1 ao 10, quando Deus mostra para o profeta um vale cheio de osso seco. E Deus está ali provando para o profeta que ele tem poder e autoridade para reconstituir aqueles ossos. E aquele vale cheio de ossos era, na verdade, a representação do povo de Israel diante do Senhor. Deus mostrou que eles estavam mortos espiritualmente. A palavra do Senhor veio ao vale de ossos, e os ossos se ajuntaram, osso com osso, e foram cobertos de tendões, de carne e por fim de pele. Então o espírito de vida entrou dentro daqueles corpos e tornou a revivê-los. E eles se puseram em pé. Veja como é grande o poder de Deus. Veja como você e eu
todos nós podemos ter esperança para o nosso futuro, por mais difícil que seja a nossa situação hoje. Precisamos crer na palavra do Senhor. O segredo está na nossa fé, nesse Deus tão grande que nós conhecemos, que nós servimos. No caso de Jó, embora não passasse de pele e osso, Jó esperava a recomposição do seu corpo. Lá no capítulo 19 de Jó, ele diz o seguinte: gostaria que minhas palavras fossem esculpidas numa rocha, com pena de ferro e chumbo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo depois de consumido a minha pele, na minha carne, verei a Deus. Os meus olhos mesmo o verão. Baseado nesta fé de Jó, texto que foi escrito em torno, ou seja, fato que aconteceu em torno de 3.000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Jó já tinha essa crença no Filho de Deus, naquele que seria a nossa redenção. Ele diz: depois que o meu corpo estiver destruído, sem mais nada, talvez nem ossos, ele disse, eu sei que irei ressuscitar. Quando Jesus chegou na casa de Maria, Marta, ou mais precisamente no sepulcro de Lázaro, as irmãs chegou e disse assim: Senhor, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus respondeu para elas: eu sou a ressurreição e a vida. E todos aqueles que crerem em mim, ainda que estiverem mortos, viverão. Jesus é a ressurreição e a vida. Por isso, devemos ter fé e esperança de que, mesmo se partirmos deste mundo, quando nós temos Cristo em nossa vida, quando recebemos Ele como nosso Salvador e Redentor, a Bíblia diz que Ele nos trará de novo a vida. Portanto, se anime, por mais difícil que seja a sua circunstância. Crê no Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo, será salvo tu e tua casa. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você cultive essa esperança no Filho de Deus. Que Ele sempre estará apto em te ouvir e reservar você para um dia viver com Ele na glória. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso de amor e graça, da nossa esperança, da nossa fé, da nossa certeza de que somos abençoados no nosso dia a dia, por mais difícil que seja a nossa circunstância, Senhor. E também uma esperança aguçada para o grande dia do Senhor, na ressurreição dos justos, daqueles que dormiram em Ti, Senhor. Jesus, a nossa esperança está no Senhor. Que Suas palavras não caem por terra. Suas promessas sempre se cumprem como tem se cumprido em nossos dias. Nós oramos ao Senhor nesse momento, pela família, pela igreja. Nós oramos pelos enfermos, por aqueles que estão fracos na fé, caídos, que o Senhor os coloca de pé. E nós oramos pela nossa pátria amada, pelo nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém.